Olá, boa tarde. Quinta-feira, dia 27 de junho de 2019. Este é o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Confira agora os destaques da primeira edição. Vereadores aprovam Refis 2019 em votação final e contribuintes com dívidas na prefeitura vão poder renegociar débitos a partir de agosto. Projeto de lei que isenta as pessoas cadastradas no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea de pagamento de taxa de inscrição para concursos públicos no município de Campinas é aprovado. Sancionada a lei que define as exigências para a concessão de alvará de uso para gabinetes optométricos em Campinas. E está chegando a hora, a Corrida Mata Santa Genebra 2019. Se prepare para correr 8 quilômetros. Já todas as informações do esporte e também sobre a CP contra o vereador Tenente Santini. Primeiro vamos com o resultado da pauta da 40ª reunião ordinária. Os vereadores discutiram e votaram 20 projetos. Confira. Aprovado em segunda discussão, projeto de lei complementar de autoria do prefeito que altera a lei de 2003 que disciplina a instalação de mobiliário urbano no município, estabelecendo agora multa para quem instalar em locais públicos mobiliário urbano, equipamentos ou objetos como postes, bancas de jornais e outros, sem a autorização ou em desacordo com a autorização obtida. Aprovado em turno único o projeto de autoria do vereador Cláudio da Farmácia, que concede o diploma de mérito jurídico ao Dr. Rodrigo Rusante Pinheiro. Em segunda discussão foi aprovado o projeto do prefeito, que trata do Programa de Regularização Fiscal de Campinas, o Refis Campinas 2019, que oferece condições especiais por tempo determinado para o pagamento à vista ou parcelado de créditos tributários e não tributários. A proposta segue agora para a sanção do Executivo. Também foi aprovado o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Fernando Mendes, que concede a medalha Arautos da Paz a Márcia Celi Ramos de Araújo. Também em turno único foi aprovado outro projeto de autoria do vereador Fernando Mendes. Este concede a medalha Arautos da Paz a Clésio Bezali. Em turno único foi aprovada outra proposta do parlamentar. Esta concede o diploma de mérito digno de honra a pastor João Batista Martins de Sá, a Teresa de Deus Nogueira. Aprovado também outro projeto do vereador Fernando Mendes, que concede a mesma honraria a Lázaro Ramos. Em turno único foi aprovado o projeto de autoria do vereador Campos Filho, que concede a medalha Carlos Gomes a Vânia Sanches Pajares. Em turno único foi aprovado o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Campos Filho, que concede a mesma honraria ao coral Reverendo Zacarias de Miranda. Ainda em turno único foi aprovado o projeto de autoria do vereador Permínio Monteiro, que concede o diploma de mérito médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito ao Dr. Antônio Celso de Moraes. Em segunda discussão foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Paulo Haddad, que isenta as pessoas cadastradas no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o REDOME, do pagamento de taxa de inscrição para concursos públicos no município de Campinas. Em turno único foi aprovado o projeto de autoria do vereador Carmo Luiz, que concede diploma de mérito médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito ao Dr. Tiago de Souza Queiroz. Também em turno único foi aprovado o projeto de autoria do vereador Luiz Rossini, que concede a mesma honraria ao Dr. Leôncio de Souza Queiroz Neto. Em turno único foi aprovado o projeto de autoria do vereador Carlão do PT, que denomina uma praça pública de Campinas como Padre José Rubio Calvo. Na sequência, foram analisadas as matérias adiadas na reunião anterior. O item 15.1 foi rejeitado. É o projeto de autoria do vereador Tenente Santini, que altera a ementa e artigos da Lei 14.188 de 2012. Em primeira discussão foi aprovado o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que revoga a Lei 10.177 de 99, que desincorporou da classe de bens públicos de uso comum do povo e transferiu para a de bens patrimoniais a área de terreno de propriedade municipal. Em turno único, foi aprovado o projeto de autoria do vereador Luiz Rossini, que concede a medalha Carlos Gomes a Rubens Tenório Medina de Albuquerque. O item 15.4 também foi aprovado. É o projeto de autoria do vereador Professor Alberto, que concede o diploma de mérito jurídico a Sebastião Batista da Silva.
Na sequência, foi aprovado o projeto de autoria do vereador Carmo Luiz, que concede o diploma de mérito digno de honra pastor João Batista Martins de Sá ao reverendo Humberto de Carvalho Oliveira. E por fim foi aprovado o projeto de autoria do vereador Luiz Rossini, que denomina como Praça João Oliveira de Souza uma praça localizada no Jardim Pita. Você que quiser rever ou assistir a 40ª reunião ordinária na íntegra, ela está disponível no Facebook da TV Câmara Campinas. Ontem, o vereador Jorge Schneider retirou, no início da reunião ordinária, a solicitação que havia protocolado para que fosse aberta uma comissão processante para apurar a conduta do também vereador Tenente Santini. Foi decidido pela Procuradoria levar o pedido de retirada para aprovação do plenário, que é soberano. Os demais vereadores, então, aprovaram a retirada e o pedido de comissão processante foi arquivado. Foi sancionada a lei que define as exigências para a concessão de alvará de uso para gabinetes optométricos em Campinas. A Lei Complementar número 219, de 26 de junho de 2019, de autoria do vereador Fernando Mendes, foi publicada no Diário Oficial. A emissão de alvará para gabinetes optométricos em Campinas permite que optometristas possam avaliar e definir qual é o grau das lentes dos óculos que um paciente deve usar. Olha, hoje nós temos, por estatística, que para cada oftalmologista nós temos hoje 8 optometristas. Ou seja, em Campinas tem registrado 190, 195 oftalmologistas, você multiplica isso aí por 8, quase 1000 optometristas. E nós temos todas as óticas hoje, sem exceção, elas têm optometristas que trabalham com elas. E a grande maioria tem gabinetes optométricos, ou de um lado, ou em cima, ou embaixo, mas tem. Ou seja, o que está acontecendo na cidade de Campinas é uma condição de jurisprudência, inclusive, para outras cidades. Campinas é um espelho, vai dar um reflexo positivo. A cerimônia de assinatura do projeto de lei foi no Salão Vermelho da Prefeitura. Muda hoje é a segurança jurídica que vai ter, por exemplo, a vigilância sanitária de poder dar o alvará para os profissionais trabalharem e a segurança dos próprios profissionais que não vai trabalhar mais escondido. É exatamente isso que o prefeito está fazendo com essa assinatura. O projeto foi aprovado por 19 votos favoráveis, vem para a sanção do prefeito e hoje eu estou fazendo a sanção, tornando lei, dando direito àquelas pessoas que trabalham com optometria ter o seu alvará de funcionamento do estabelecimento que ela trabalha. De acordo com o vereador Fernando Mendes, a lei que foi sancionada pelo prefeito Jonas Donizete vai favorecer principalmente as pessoas da periferia da cidade. Quem vai ganhar é o menos favorecido. As áreas aí que nós temos, como Campo Grande, Ouro Verde, onde tem uma população estudantil gigantesca, muitos deles sofrem com dor de cabeça, hipertensão e tudo problema visual. E com a facilidade de se ter tablet, de se ter computador, de se ter smartphone, esse tipo de problema só aumenta. O presidente da Câmara, Marcos Bernadelli, compareceu na cerimônia e falou sobre a nova lei. O que se tem que abordar e deixar muito claro para a população, inclusive para os profissionais da área, que aqui não está se regularizando ou regulamentando a optometria no município de Campinas. Quem assim procede é o governo federal através da legislação própria. Esse projeto do vereador Fernando Mendes, ele trata única e exclusivamente com relação aos espaços onde essa atividade profissional vai ser exercida. E a lei contemplou exatamente este item, podendo até a vigilância fazer as verificações para concessão ou não do alvará dessa atividade profissional. É uma atividade que já vem sendo exercida porque nós temos faculdades que formam e habilitam e dão o bacharelado a esses profissionais, e aqui em Campinas nós estamos com a sanção do prefeito, depois de aprovada a lei em 2 votações lá na Câmara e audiência pública, nós estamos regulamentando a possibilidade da prefeitura autorizar o alvará para o funcionamento dessa atividade profissional. Ontem, os vereadores aprovaram o Refis 2019 em votação final.
Os contribuintes com dívidas na prefeitura vão poder renegociar débitos a partir do mês de agosto. Os vereadores aprovaram em segunda discussão, na 40ª reunião ordinária, o projeto de lei do Executivo que cria o Programa de Regularização Fiscal de Campinas, o Refis 2019. A matéria teve apenas um único voto contrário, da parlamentar Mariana Conte. O vereador Luiz Carlos Rossini, que é o líder de governo, falou sobre a proposta. A maioria dessa dívida, desse estoque de dívida, inclusive está ajuizado. Existe uma cobrança judicial. E muitas ainda estão na esfera de cobrança administrativa. O que o projeto prevê é um desconto da multa e juros incidentes sobre o valor principal da dívida, para permitir que aqueles contribuintes que queiram e tenham condições possam regularizar a situação fiscal e tributária junto ao município. Pelo projeto do Executivo, o Refis oferece descontos de até 75% nas multas e até 55% nos juros, de acordo com a forma de parcelamento escolhida. O parcelamento das dívidas poderá ser feito em até 60 vezes. Já os contribuintes com débitos superiores a 1 milhão terão a opção de parcelar a dívida em até 96 vezes. Os dois ganham. O contribuinte, que ele vai poder ter um abatimento desse valor da dívida, lembrando que o Refis, o abatimento que ele vai ter, o desconto de multa e juros, não é mais vantajoso do que se ele tivesse pago em dia. A expectativa é de arrecadar cerca de 160 milhões, sendo 110 ainda este ano e os outros 50 milhões até 2020. Todo contribuinte que paga os seus impostos em dia não estão sendo penalizados com a possibilidade dadas àquele que por alguma razão não pagaram e vão se utilizar desse refis. O PL segue agora para a sanção do prefeito Jonas Donizete e está previsto para ser iniciado em agosto. Que vai ajudar o governo a fazer a manutenção da cidade, investir em saúde e educação. O vereador Paulo Haddad quer incentivar a doação de medula óssea e, para isso, apresentou um projeto de lei que já foi aprovado em primeira discussão em plenário. Acompanhe a proposta. O projeto de lei de número 220 de 2017 é claro. Pessoas cadastradas no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o REDOME, ficam isentas da taxa de inscrição em concursos públicos municipais. Um projeto partindo do Legislativo, com essa sensibilidade na formação médica que eu tenho, ela vai trazer uma opção de que as pessoas possam se tornar doadores, tendo como incentivo aí a isenção na inscrição de um concurso público municipal. Para o vereador, mais do que isentar a taxa de inscrição, o projeto de lei busca incentivar a doação de medula óssea. Esse projeto, ele tem, eu acho que como pilastra base, é sensibilizar a população para que elas se conscientizem da necessidade de se tornarem doadores de medula óssea. Hoje nós temos uma realidade que é muito triste, né? Hoje, para você achar um doador de medula óssea, é 1 em cada 100 mil. Então as pessoas que têm ou tiveram uma criança, um adulto, quadros de leucemia, de linfoma, doenças do sistema imunológico, sabe da real necessidade. Uma forma de salvar vidas, segundo Paulo Haddad. A cada ano temos 10 mil pessoas acometidas, né, com problemas, seja de leucemia, linfoma, que tem a necessidade de uma transfusão, né, fazer uma transfusão de medula. Dentro do seio da família, são só 25% de chance de encontrar. Os outros 75% são nos bancos, né, já que tem o cadastro dessas pessoas que são doadoras. Rápido intervalo e na volta, Elecamp é eleita para o Conselho Fiscal da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas. As atividades para a conscientização da escoliose idiopática e a corrida da Mata Santa Genebra. Não saia daí. Ela vai muito na linha do asseio, da limpeza do ambiente. Então, quando eu tenho um ambiente que não tem acúmulo de inservível, acúmulo de material de construção, de material de obra, um terreno que não haja uma vegetação densa, extensa, grama baixa, isso é um preventivo importante.
No mais, eu devo trabalhar também com barreiras físicas, porque quando a gente fala de animal peçonhento, a primeira coisa que vem à cabeça é o veneno, né? Vamos jogar veneno que a gente vai resolver. No entanto, isso nem sempre é uma verdade, muito pelo contrário. Se eu não trabalho medidas de barreiras físicas que impeçam a vinda desse animal, o veneno vai ter um efeito muito curto, muito momentâneo, muito pontual e eu não vou resolver o meu problema. Então, eu ter na minha casa o ralinho abre e fecha, aquele ralinho escamoteado, eu ter soleira nas portas, eu ter tela nas janelas eventualmente, eu fazer uso de ralos em pias de cozinha, de banheiro, todas essas são medidas preventivas importantes no sentido de evitar a vinda de um animal indesejável dentro do meu domicílio. Saber que eu tenho na minha vida, na minha mão, um ser em formação, que depende muito do que eu vou fazer com ele, depende muito das palavras que eu vou fazer com ele, que eu vou dizer a ele, depende muito de como eu vou dirigi-lo. Então, ser pai e mãe é um emprego para o resto da vida, sem direito a férias, feriado, 13º, e é a sensação necessária de que aquele serzinho precisa de mim. Quando um pai sente que o filho não precisa dele, que ele começa a terceirizar o filho, ele não é mais pai, nem é mais mãe. Meio-dia e 54, estamos ao vivo na primeira edição do Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Atenção, hein? Você que está procurando emprego, o atendimento para vagas de emprego e seguro-desemprego no Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas vai ser suspenso nesta sexta-feira, dia 28 de junho, nos postos do Centro, Ouro Verde e Campo Grande. Vai ser realizada uma manutenção no sistema informatizado de atendimento ao trabalhador do portal Mais Emprego do Governo Federal. O atendimento volta normalmente na segunda-feira e a gente mostra aqui no Jornal Câmara Notícia, tá certo? Olha só, a Elecamp é eleita para o Conselho Fiscal da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas. Confira só. A eleição da diretoria para o biênio 2019-2021 da ABEL, a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, aconteceu no 33º encontro da entidade, neste mês de junho, na Câmara de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A coordenadora pedagógica da Elecamp foi eleita como conselheira fiscal na chapa, em que Florian Madruga se reelegeu como presidente e Roberto Lamari, da Escola do Legislativo de Itapevi, como vice-presidente. E a Elecamp está representada lá no Conselho Fiscal, eu sou representante da Elecamp no Conselho Fiscal. No país, são 200 escolas do Legislativo associadas à ABEL, que existe há mais de 15 anos, e mais de 70 participaram do encontro. Nesse encontro que a gente esteve lá em Campo Grande, tínhamos 70 dirigentes de escolas de 18 estados da federação. E essas escolas podem colocar nesses encontros as atividades que estão promovendo. E a gente vê que não tem um modelo de escola do Legislativo. Cada escola, de acordo com a sua realidade, de acordo com o número de vereadores, de acordo com o número de servidores, de acordo com o tamanho da cidade, ela se projeta de uma forma. E é importante esses encontros porque a gente pode trazer o que foi bom, já foi testado por outras escolas, a gente pode também oferecer para as escolas as nossas boas experiências. O objetivo é fazer com que as escolas do Legislativo aproximem cada vez mais o parlamento da comunidade. Que a gente fortaleça cada vez mais essas escolas, traga outras câmaras que ainda não têm escolas para a associação, que não tem escolas para que possam ter escolas, e mesmo que as câmaras sejam muito pequenas, que de repente não tenham estrutura para ter uma escola, para que as escolas que já estão constituídas e são associadas da ABEL possam servir de referência de um polo, assim como a gente faz aqui com as escolas da RMC. Em razão da Lei Municipal número 15.448, de 27 de junho de 2017, diversas atividades para a conscientização da escoliose idiopática adolescente estão sendo promovidas aqui em Campinas.
O repórter Rubens Morelli foi acompanhar uma delas. Identificar uma doença em suas primeiras manifestações é a melhor forma de prevenção. No caso da escoliose idiopática, não é diferente. O desvio na coluna vertebral atinge milhões de crianças e adolescentes no mundo todo. Por isso, quanto mais informações estiverem disponíveis aos jovens, melhor. O fisioterapeuta Rodrigo Andrade, especialista no assunto no Brasil, está sempre nas escolas para orientar e até identificar casos da doença para evitar a evolução no longo prazo. Quando vamos até as escolas e fazemos esse trabalho de rastreamento escolar, encontraremos curvas pequenas que a gente consegue identificar, melhor tratamento para evitar as complicações que a escoliose pode proporcionar. Para entender direitinho, o especialista explica que a escoliose é identificada por um desvio anormal da coluna. A gente fala que é um desvio tridimensional. O que é tridimensional? Quando eu olho o paciente de frente, a pessoa de frente, ela tem uma coluna que é um C ou um S, que deveria ser reto. Quando a gente olha o paciente de cima, ele tem uma torção, a coluna gira. E quando a gente olha esse paciente de lado, na grande maioria das vezes ele tem uma retificação, onde deveria ter aquelas curvas que são normais, que é a cifose e a lordose. Então é um desvio anormal da coluna vertebral. É o caso da Fernanda, que descobriu a doença cedo, graças à ajuda de um profissional. Eu descobri a questão da escoliose na minha casa, que vinham fisioterapeutas atender meus pais, na época eu tinha 13, 14 anos. E aí, em algum momento que fui fazer uma flexão, um dos fisioterapeutas que estava lá observou e falou: olha, acho melhor você ir ao ortopedista, ir ao médico, que acho que tem alguma coisa errada aí. A escoliose idiopática é uma doença com causas genéticas e hormonais e que afeta principalmente os adolescentes, porque é nessa fase da vida que a coluna tem um crescimento mais rápido. Agora, não precisa se assustar com isso. Um simples teste feito em casa é possível identificar qualquer deformidade de maneira precoce para iniciar o tratamento. Em casa, os pais, eles deveriam pedir para os seus filhos levar a mão ao chão e se encontrar um lado da coluna diferente, assimétrico, então um lado mais alto que o outro, isso pode ser um indício de escoliose e aí deveremos procurar um especialista para que indique o melhor tratamento para essa pessoa. O melhor tratamento depende do grau do desvio, como explica o especialista. Em curvas pequenas, de 10 a 25 graus, existem exercícios que foram comprovados cientificamente e podem reduzir e segurar essa progressão da escoliose ou até melhorar os graus. De 25 graus a 50 graus, juntamente com esses exercícios científicos, o colete é bem indicado, tem estudos multicêntricos mostrando que pode diminuir em 72% a chance dessa pessoa evoluir. A cirurgia para correção é indicada para pacientes com curvas acima dos 50 graus, mas a avaliação é sempre caso a caso. Para evitar chegar a esse ponto, a informação continua sendo essencial. Pode ser pela internet ou no contato direto com as crianças, escola por escola. Ter uma palestra como essa hoje, uma pessoa que entende com profundidade do assunto, falando diretamente com as crianças, mais do que falar com os pais, a gente acredita que é uma maneira de trabalhar intensamente com o cuidado com a saúde. E cuidando da saúde, é possível levar uma vida plena e feliz do jeito que a Fernanda faz. Eu sempre fiz exercício físico, desde nova, sempre fiz vários tipos de dança, nunca foi uma barreira para mim. E eu reforço aqui, hein? Mais informações, acesse o site do Instituto Rehab Campinas, www.escoliosebrasil.com.br. Vamos lá para o esporte agora? Você aí de casa está com o fôlego em dia, preparado para uma corrida de 8 quilômetros? Então se prepare para ir à Mata Santa Genebra. Neste domingo, dia 30, acontece a Corrida Mata Santa Genebra com largada às 8 horas da manhã, na Rua Mata Atlântica, número 447,
no Bosque de Barão Geraldo. A competição acontece em meio a uma área de vegetação remanescente de Mata Atlântica que abriga aproximadamente 660 espécies de flora, sendo algumas sob risco de extinção no país. O percurso é de 8 quilômetros. Não haverá premiação em dinheiro e os 5 primeiros colocados na modalidade 8 quilômetros corrida, nas categorias masculina e feminina, receberão um troféu. Mas o que vale mesmo é cuidar da saúde, aproveitar a paisagem e realizar uma atividade física. Boa corrida! Vamos falar sobre basquete agora. Hoje, às 7 horas da noite, tem um jogaço no ginásio do Paineiras, Ponte Preta. O líder Veracruz, aqui de Campinas, recebe o Sampaio Basquete, que é o vice-líder. Última rodada da primeira fase da Liga de Basquete Feminino. A diferença na tabela entre as duas equipes é de apenas 2 pontos. As campineiras, elas não perdem a liderança por causa do aproveitamento. No basquete é um pouco diferente dos demais esportes em termos de pontuação. O primeiro critério de desempate é o aproveitamento. Então, por mais que o Sampaio vença hoje, como ele já tem 3 derrotas na competição e Campinas só pode chegar a 2, o Veracruz já tem a primeira posição garantida, mas tenho certeza que ninguém quer perder hoje, já que a equipe vem de derrota, né? Campanha do agasalho segue ativa, hein? A entrada é franca, chegar e entrar, mas uma blusa em bom estado você pode levar ao ginásio para doação, tá certo? O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A segunda edição é com a jornalista Viviane Novaes. Até mais, tchau, tchau.